noite, meus amados e queridos. Muito prazer que estaremos juntos e cremos que Deus irá falar ao seu coração, porque iremos compartilhar uma palavra no qual houve uma atuação tremenda da parte de Jesus. Convide amigos, familiares, para que possamos cultuar a Deus nessa quarta-feira. Vamos louvar a Deus, a melhor coisa que temos que fazer, ainda mais agora que estamos meio enclausurados, né? O título da mensagem de hoje será Fé Transformadora. Fique conosco. Deus abençoe. Pai, obrigado, Senhor, pela possibilidade de pregar a vossa palavra. Que o Senhor possa estar fazendo obras tremendas, Senhor, porque não há outro Deus além de Ti. Esperamos o Teu agir em nossas vidas e já oramos com os corações agradecidos. Fale comigo, com perdão dos meus pecados, fale com aqueles que estão nos assistindo, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22. Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22. Diz assim: eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos. Sua vista lhe foi restaurada. Ele via tudo claramente. Jesus mandou-lhe para casa dizendo: não entre no povoado. Jesus acabara de multiplicar, a segunda multiplicação dos pães. Betsaida é uma cidade costeira que fica mais ou menos a oeste, né, do Rio Jordão e ao norte da Galileia. E Jesus estava ali passando por essa região, por essa cidade costeira, onde a Bíblia diz que algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. É evidente que o cego não poderia ir até Jesus, mas algumas pessoas levaram esse cego até Jesus. Primeira lição dessa noite: algumas pessoas, a Bíblia não cita o nome dessas pessoas, mas o nome dessas pessoas, se elas entregaram a vida delas a Jesus, com essa obra, com esse agir, com essa permissão de ser instrumento de Deus para abençoar vidas, essas pessoas estão na glória, se elas entregaram primeiramente a vida delas a Jesus. A gente percebe que essas pessoas, algumas pessoas, entenderam a motivação de ser crente, entenderam a motivação de ser cristão. É por isso que essas pessoas se sentem sensibilizadas e pegam o cego. E a palavra de Deus diz que essas pessoas, elas levam esse cego até Jesus. Amados, nós temos percebido tempos em que o Senhor está fazendo algo que a gente não está percebendo nessa pandemia. É tempo de pegar essas pessoas, assim como essas pegaram o cego, e levar até Jesus, de trazer até Jesus, de dizer para essas pessoas: vamos um culto na igreja, sabe? Vamos assistir o culto juntos, sabe? Vamos caminhar juntos. Qual o motivo de oração que você quer que eu ore por você? Olha o que a Bíblia diz: algumas pessoas. Então levaram o cego até Jesus. E outra coisa, essas pessoas não levaram o cego aleatoriamente, em qualquer lugar. Essas pessoas levaram o cego até Jesus. Amados, nós temos que levar o necessitado, o pecador, somente até Jesus Cristo. É o único que pode nos salvar. Ele é o enviado de Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados. A Bíblia diz: todo aquele que ouve a palavra e crê naquele que enviou tem a vida eterna. Então essas pessoas, algumas pessoas, levaram o cego até Jesus. E se você conhece a mensagem do Evangelho, fica conosco aqui até hoje, fica conosco aqui durante essa noite, para que Deus possa falar ao seu coração, porque você faz parte dessas algumas pessoas. Nós temos que levar as pessoas, os pecadores, os carentes, os aflitos, os ricos, os pobres, até Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha. Sabe o que eu vejo às vezes? As pessoas de classe média, quando eu toco no assunto assim: fulano de tal, sabe, por que você não fala de Jesus para fulano de tal? Você trabalha com ele, né, numa indústria, né, ou numa firma imensa. Aí eu vejo o pessoal de classe média dizer assim: não vou falar não, ele tem muito dinheiro, tem muito dinheiro. O que tem muito dinheiro? Mas continua sendo pecador.
continua necessitando da graça de Jesus Cristo. Então, o cego foi levado até Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Suplicando. Então a gente vê aí um coração quebrantado, não arrogante, abriu mão de tudo. Então, suplicando, toque em Jesus, apenas toque em Jesus. Então, Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Estranho esse versículo, né? Jesus pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Jesus atuou de várias formas, como, por exemplo, Jesus chegou e disse assim: vem, me segue. Também Jesus atuou de algumas formas, como disse para Pedro: Pedro, a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Jesus também atuou de alguma forma, como disse para os leprosos: ser curado. Jesus falou o quê? A distância. Jesus também ficou ali no chão, o quê? Salvando a vida daquela mulher adúltera. Agora Jesus, ele pega o cego pela mão. Por quê? Porque ele está vendo a carência do cego. Ele não poderia fazer com o cego como ele fez com os leprosos, dar uma ordem à distância. Então Jesus deu a mão para o cego. E a Bíblia nos fala que Jesus o levou para fora do povoado. Por quê? Povoado significava para aquele cego lugar de tristeza, sabe? O cego devia ter ali um vasilhame ali, pedindo esmola, pedindo ajuda. Então Jesus começa a dar uma nova vida para aquele cego. E uma nova vida começa quando Jesus dá a mão para aquele cego. Você precisa de uma nova vida? Por isso que o tema da mensagem de hoje é fé transformadora. Aquele cego estava ali, com o vasilhame, sabe, implorando naquele povoado, mendigando, pedindo algum dinheiro, alguma coisa, algo que alguém ali de bom coração jogasse ali naquele vasilhame. Então Jesus dá a mão para ele e começa a dizer para ele: saia desse povoado, me dê sua mão. Primeira coisa que Jesus fez, dá a mão para ele. Amados, tem pessoas, prestem atenção, tem pessoas que precisam que nós demos a mão para ela. Às vezes a gente liga, manda uma mensagem, fala sobre o culto, mas se você não passar lá, se você não der a mão para essa pessoa e trouxer para o culto, essa pessoa vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Porque as pessoas são assim, são diferentes. Então Jesus foi lá e deu a mão. Olha o exemplo que Jesus dá para a gente. Vamos dar mão a pessoas, sabe? Vamos dar a mão às pessoas. Eu marquei um café essa semana, com um jovem, sabe? E aí ele ficou todo alegre. Aí daí a pouco a irmã dele falou assim: vamos lá em casa também para você conversar com meu marido, para ir tomar um café com meu marido. A coisa vai dando liga, a coisa vai crescendo. Mas para isso você tem que dar a mão. E eu vou falar outra coisa. A quantidade de jovens e visitantes que tem vindo aqui na nossa igreja é um negócio grandioso. Por quê? É porque Deus tem mandado. Vamos despertar para isso. Vamos despertar para isso e dar a mão, sabe? Dar a mão. Sei que a gente está num tempo que não pode dar a mão, mas vamos fazer de outra forma, sabe? Como, por exemplo, nós saímos domingo para comer uma pizza, aí vimos alguns jovens que estavam aqui no culto e que não são dessa igreja, comendo ali sozinhos, não é? Por que a gente não se organiza? Vamos comer um lanche juntos, que bom que você está nos visitando, né? E será bom a gente aí ter uma noite aí juntos, conversando. E o que Jesus fez? Jesus deu a mão ali, deu a mão e vamos para fora do povoado, vamos ter uma fé transformadora, vamos mudar tudo aí na sua vida. E a palavra de Deus diz que depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos,
Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Então Jesus levou aquele homem para fora, cuspiu nos olhos do homem e impôs-lhe a mão e perguntou: você está vendo alguma coisa? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz barba, né, comecei a fazer barba, né, e a minha pele era a pele que tinha muita irritação. Então eu fazia a barba, dava aqueles caroços, sabe? Muitos caroços. E aí me deram a seguinte receita: passa pedra úmida, meu irmão, minha irmã. E aí o barbeiro foi, passou aquela pedra úmida aqui assim, mas aquilo queimava tanto. E aí eu comecei a fazer assim: gente, qual vai ser o que eu vou ter que fazer para que eu possa fazer a minha barba tranquila? Eu não tenho esse resultado, né? E aí eu fui e comprei quadriderme. Quadriderme começou ali, né? Dar uma acalmada na coisa, aí consegui fazer a barba. Então foi uma fase meio difícil para mim em relação a isso. Minha barba hoje, graças a Deus, já não dá mais essa irritabilidade. Mas as meninas, por exemplo, as meninas já começam já treinadas, né? Porque as meninas já estão ali desde pequenininhas, já fazendo uma maquiagemzinha e tal. E só que quando chega uma fase maior, aí vem uma fase em que as moças e as mulheres, né, já começam a colocar um delineador, né, começa a colocar uma base, né, e já começa a colocar outros aparatos, né. E com isso, a importância de limpar e às vezes usa-se água, né? E às vezes sabonete. Mas a importância também de um demaquilante, né? Que é uma substância que vai ficar ali, não tem uma importância muito grande, até mais do que um sabonete. Por quê? A importância de lavar bem, principalmente as mulheres, né? O rosto, de um sabonete, um demaquilante. O demaquilante deve estar ali na loção de limpeza, né? Então, por que essa importância? Porque senão pode acontecer que o efeito chamado tamponada. O efeito tamponada é o quê? É acne, né? São algumas substâncias porosas, entupimentos, né? E por aí vai. Então, espinhas. Então, a importância, né? De quê? De retirar aquela maquiagem, né, tudo aquilo que as mulheres acabam colocando, né, o delineador, base, não é? E o creme de maquiagem também, tudo isso. Onde eu quero chegar? Esse cego, ele tinha algo que impedia ele de enxergar. Ele tinha algo e precisava também de algo para limpá-lo, purificá-lo. E Jesus chega com essa proposta de limpá-lo e purificá-lo. Muito mais importante do que uma água, né? Muito mais importante do que um sabonete, do que um demaquilante, né? Uma substância química. Não é verdade? Então, Jesus ele chega com essa proposta e a Bíblia nos diz que ele cospe nos olhos do homem e impõe a mão e pergunta: você está vendo alguma coisa? Jesus dificilmente fazia essa pergunta. Dificilmente. Porque geralmente as curas de Jesus eram o quê? Imediatas. Eram instantâneas. Como ele falou para o leproso: vá ser curado, né? Anuncie lá aos sacerdotes, pelo meio do caminho eles foram curados. Então, a sogra de Pedro foi curada na hora. Então, as curas eram na hora. Então, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Ou seja, aquele homem disse que estavam vendo pessoas e que parecia árvore andando. Primeiro, pessoas não se parecem com árvore. E segundo, árvore não anda.
Então é interessante essa colocação desse homem. Vejo pessoas e elas parecem árvores andando. Amados, o que nós temos que aprender aqui é que às vezes tem pessoas que têm olhos, mas enxergam de forma equivocada. Vou repetir. Tem pessoas que têm olhos, mas enxergam de forma equivocada. Às vezes a gente olha uma pessoa e julga essa pessoa de forma errada. Sabe? Às vezes a gente olha outra pessoa e julgamos ela de forma errada. E a Bíblia fala que só existe um juiz que julgará a todos. E esse homem chega e diz: eu vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando. Ou seja, ele estava vendo pessoas, mas estava fazendo um julgamento equivocado. Isso não acontece em nossas vidas também? A gente também não faz julgamentos equivocados? Às vezes a gente também, nós não somos muitas vezes pessimistas, né? Às vezes o que está acontecendo no tempo de hoje, né? É o que tem de gente fazendo julgamentos equivocados e com isso vendo as coisas de forma totalmente equivocadas e sofrendo muito também. E por isso que a Bíblia nos diz, esse homem diz: eu vejo pessoas, mas parecem árvores andando. Como é que você tem visto a sua vida? Como é que você tem visto seus negócios? Como é que você tem visto a sua família? Como é que você tem visto as pessoas? Às vezes a gente olha as pessoas usando drogas na rua, às vezes a gente olha as pessoas no morro, às vezes a gente vê as pessoas, uma jovem que engravidou, sabe? E aí a gente faz julgamentos equivocados. A gente entra nessa daqui, ó, parece árvores andando. É isso que tem sido a nossa vida hoje, fazendo julgamentos equivocados. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Amém. Aleluia. Então Jesus colocou novamente a mão sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e tudo ele via claramente. Sabe, eu acho que nós, como cristãos, temos que ver a coisa claramente. Precisa ser tirado muita coisa dos nossos olhos. Então Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem novamente. Amados, tem pessoas que aceitam Jesus e a gente já quer que a pessoa seja isso, largue isso, caminhe desse jeito. Parece que a gente fica vigiando a vida dos outros. O pessoal acabou de aceitar Jesus. E aí a gente já vem já com julgamento para cima da pessoa. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele atuou de duas formas. A primeira, perguntou: o que você está vendo? E aquele homem disse: vejo pessoas, mas elas estão aparecendo como árvores andando. E aí Jesus deu a segunda oportunidade. A segunda. E nós, como servos de Deus, temos que estarmos caminhando quando alguém cai. Essa semana me chamaram para visitar uma pessoa que está numa situação difícil, sabe? E chegamos lá, foi um papo muito bom, conversamos, sabe? Tentando ali animar na fé novamente. Nós temos que trabalhar nesse sentido. Jesus dá duas oportunidades. E aí os olhos do homem são abertos, ou foram abertos. Sua vista lhe foi restaurada. Nós somos o quê? Nós somos e precisamos o quê? Ser restaurado. A Bíblia fala que Cristo restaurou a nossa vida com Deus. Cristo restaurou a nossa vida com Deus. Os olhos daquele homem foi restaurado e ele via claramente. A nossa oração é que a gente possa ver claramente.
Orar por aqueles que estão vendo pessoas como árvores andando. Caminharmos com pessoas, colocarmos essas pessoas no altar de Jesus. Não é porque temos olhos que nós iremos olhar de maneira equivocada para os outros. Não, nada disso. Jesus deu 2 oportunidades. Estou caminhando para o final. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Ou seja, aonde é que eles estavam? No povoado. Ali mendigando, com vasilhame, muitos anos, vida sofrida. Então, o tema dessa mensagem é fé transformadora. Uma fé que começa com algumas pessoas levando um cego até Jesus. A fé que continua com Jesus tomando pela mão, o levando para fora. E uma fé que continua com Jesus cuspindo e colocando a mão sobre aquele homem. E fazendo isso novamente, embora não cuspa novamente. Até o momento que ele enxerga claramente. E aí, Jesus diz: não entre no povoado. Não olhe para trás, meu irmão. Povoado, lugar de sofrimento, lugar de angústia, lugar de más lembranças. Por isso que Jesus falou com aquele homem: não entre no povoado. Esqueça essa fase da sua vida. Quem sabe Deus está falando no seu coração. Esqueça a fase ruim da sua vida. Não entre no povoado novamente, mas vá para outra direção. Povoado é lugar de tristeza, rancor, sofrimento, humilhação. E aí Deus diz: mas vá para outra direção, vá para a sua casa. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor curou um cego, porque pessoas o levaram até Jesus. Obrigado porque Jesus tirou esse cego e pela mão o Senhor usou, Pai querido, usou o teu poder a primeira vez e perguntou o que ele estava vendo. Obrigado porque aquele cego nos ensina que nós temos que crescer na presença de Deus, e ele disse que estava vendo homens como árvores. Jesus vai, Pai, e coloca a mão naquele homem novamente. E aí sim ele volta a ver claramente, Pai. Orando para que sejamos uma igreja que veja claramente os visitantes, as necessidades dos outros, que a gente possa expressar amor para com os outros, Pai querido, que a gente possa fazer a diferença, Pai, não andar nesse mundanismo, Senhor, e que a gente possa buscar o que está afastado, ficar atento aos visitantes que têm vindo aqui, que têm sido muitos, Senhor, não só cumprimentar, mas criar vínculo relacional, Pai querido. Nos incomoda, ajude-nos a vermos isso claramente. Ó Pai, em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Obrigado por essa fé transformadora. E que a gente não olhe para trás. Não olhe para o sofrimento, não olhe para a angústia, mas que a gente siga para a frente. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe.